Graça e paz, igreja. Há um mês o pastor me chamou para ministrar. Chamou não, perguntou, né? E há um mês eu estou aguardando esse momento, né? Porque de fato, a pregação do evangelho é uma responsabilidade. Estar aqui à frente é uma responsabilidade, só que é necessário também. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. É um mandamento do Senhor Jesus. Então, todo cristão deve pregar o evangelho. Todo cristão deve cumprir isso. Então, manda embora todo nervosismo, né? Finge que não existe. Que os irmãos abram os corações, né, e recebam a palavra do Senhor para o louvor dele. Amém? Vamos ler Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 15, uma parábola bem conhecida de todos, acredito eu. Lucas 15, versículo 11 até o 24, meus irmãos. Amém? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai, acabamos de ler a Tua palavra, aquilo que o Senhor nos deixou. E eu te peço que Teu Espírito Santo me conduza agora, Pai, ao entendimento da Tua palavra e a passar isso aos irmãos, Pai, e que eles então também possam entender esta palavra, a qual o Senhor ministrou a mim primeiro, Senhor. Que a Tua palavra seja ministrada então, e somente ela, para o louvor do Teu santo nome, Pai. Que os corações sejam dilacerados por esta palavra e encontrados por ela, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Irmãos, não feche a sua Bíblia, que a gente vai usar bastante ela. A gente vai discorrer pelos versículos, por cada parte, e tentar trazer uma lição sobre cada parte desta parábola. Jesus, ele viveu aqui nessa terra por 30 anos, e o ápice do seu ministério, aquilo que era mais importante do seu ministério, era morrer pelos nossos pecados. Todos nós sabemos disso. A sua vida girava em torno deste ato, deste momento, onde ele nos salvaria, morrendo na cruz do Calvário. Este é o ápice da vida de Jesus. Jesus viveu para este momento. Tudo que Jesus fazia era voltado para este momento. Mas apesar disso, meus irmãos, o ministério de Jesus também era um ministério de mestre. Jesus também foi um mestre. E provavelmente o melhor mestre que nós podemos ter. O maior e melhor mestre de toda a humanidade, meus irmãos. Charles Spurgeon não chega aos pés de Jesus. Billy Graham não chega aos pés de Jesus.
Nenhum homem vivente nessa terra chega aos pés de Jesus em questão de ensinamento. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus. Ele falava acerca de si mesmo e das coisas que Ele presenciou com o Pai. Ele mesmo disse isso. Eu falo daquilo que eu presenciei com o Pai, porque Ele conviveu com o Pai antes de descer aqui nessa terra. Jesus conhece a eternidade. Jesus é o dono da sabedoria, da ciência. Ele sabe de todas as coisas, Ele tem conhecimento de todas as coisas. Por isso Jesus é então o nosso maior mestre, o nosso maior exemplo de mestre, de professor. E o interessante, meus irmãos, é que Jesus ele usa um exemplo muito simples de ensinamento, que são as parábolas. A gente não vê Jesus muitas vezes com palavras difíceis, com grande eloquência, usando termos que ninguém entendia. Jesus ensinava na sua maioria das vezes por parábolas, ou seja, histórias que contavam algum ensinamento, que contavam alguma coisa para o coração daquelas pessoas. Parábolas, coisas simples, do cotidiano. Muitas vezes Jesus falou daquilo que as próprias pessoas viviam. Nós vimos a história de um pai, provavelmente um fazendeiro, que tinha 2 filhos. Essa é a coisa mais comum naquela época. E o dono da sabedoria e da ciência ensinava por parábolas. Isso é muito interessante, meus irmãos. E por este fato, esse ensinamento tão maravilhoso de Jesus, tão simples também, uma multidão de pessoas se reuniam para junto dele, para aprender com ele. Uma multidão, meus irmãos, não era como estamos aqui. Temos muitas pessoas aqui, mas multidão é acima de 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Eram muitas pessoas que se reuniam para ouvir Jesus, para estar ali com ele, aprendendo dele, absorvendo esse ensinamento dele, de tão maravilhoso que era. Mas, como nem tudo são flores, né? Um certo grupo de pessoas começa a questionar Jesus. Um certo determinado grupo de pessoas começou a questionar Jesus acerca dessa multidão que o seguia. E a gente vê isso lá no versículo 1 e 2 do capítulo que nós lemos. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Um certo grupo de pessoas então começa a questionar Jesus acerca de quem ele recebia para comer, para estar com ele e para aprender com ele. E é este o contexto que está a parábola que nós lemos. Além desta, Jesus contou outras 2, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e ele encerra com chave de ouro a parábola do filho pródigo, com a parábola do filho pródigo. Pastor, eu arrisco a dizer que esta é uma das parábolas mais complexas, completas e profundas do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das parábolas que mais tem ensinamento, meus irmãos, ao meu ver. Eu conheci ela em 2018, mais profundamente, e desde então eu só venho aprendendo com esta parábola. E quando o pastor me chamou, eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu vou pregar? O que será que eu falo? E eu comecei a olhar o que eu já tinha notado, a pensar naquilo que eu já conhecia. E essa parábola mais uma vez me saltou aos meus olhos. Eu já ministrei uma vez sobre ela, em outra igreja. E mais uma vez essa parábola me saltou aos olhos, meus irmãos, com os ensinamentos que ela nos tem. E com base nela, eu quero falar sobre 3 tópicos principais. Guarde no seu coração isso, para a gente conversar sobre isso aqui hoje. O pecado, o arrependimento e o perdão de Deus. Eu espero que com a graça do Senhor Jesus Cristo, eu consiga ministrar isso ao coração dos irmãos, para o entendimento dos irmãos, para a glória do nome dEle. Amém? Então, por isso que eu pedi para você não fechar sua Bíblia. A gente vai lendo cada versículo ainda e discorrendo sobre eles, ministrando sobre eles. Jesus começa a parábola no versículo 11 de Mateus 15, onde ele diz que um homem tinha 2 filhos. Até aqui nada de estranho, nada de anormal. Muito comum um homem ter 2 filhos, né? Consequentemente, um mais novo e um mais velho. Mas o ápice de toda a problemática dessa parábola que Jesus conta, o momento onde tudo começa a dar errado, onde essa parábola irá se desenvolver, está no versículo 12. Primeira parte do versículo 12. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Se esse filho mais novo não tivesse dito isso,
Se esse desejo não tivesse surgido no coração deste filho mais novo, essa parábola, essa história, essa narrativa não teria acontecido. Por que eu quero começar com o pecado? Porque o início dessa parábola nos conta algo sobre o pecado. Mas o que, afinal? Como eu disse, o desejo de querer conhecer o mundo, de querer a sua parte da herança, de querer receber aquilo que era seu por direito, mas no momento errado. Para receber uma herança, o pai tinha que morrer primeiro. Esse filho quer a sua parte da herança enquanto o pai ainda está vivo. Tudo começa com um desejo que cresce no coração deste filho. Eu tenho certeza, meus irmãos, que este filho, parafraseando, não surgiu do nada esse desejo nele. Foi algo que ele foi pensando, foi algo que ele foi desejando, foi algo que a sua mente foi matutando, trazendo para os nossos dias, para a nossa vida. Essa é a tentação. Tudo começa com a tentação, com a vontade de pecar, com a vontade de conhecer o mundo, com a vontade de querer a sua parte da herança. E é muito importante nós darmos ouvido à tentação, no sentido de que não podemos cair nela. Nós temos que olhar para o nosso coração e examinar o nosso coração e pensar: o que eu estou desejando? Se a gente começa a relativizar a tentação, a dizer não é nada, é algo simples, essa tentação nos toma conta do nosso coração, assim como o deste filho. Eu tenho certeza que este filho ficou pensando alguns dias, algum tempo, até que ele tomou coragem, chegou no seu pai e disse: pai, eu quero a minha parte da herança. Eu sei que o Senhor não faleceu ainda, eu sei que não seria certo eu te pedir a minha parte da herança, mas eu tomei coragem e eu quero a minha parte da herança. O desejo tomou conta. O desejo tomou conta até que se tornou uma atitude de pedir a sua parte da herança. O que nós temos feito quando somos tentados? Quando a tentação vem à porta do nosso coração, qual a nossa reação? Qual o nosso primeiro impulso ou desejo? É de seguir essa tentação? É de fazer aquilo que o nosso coração deseja? Ou é de negar essa tentação? O que será que estamos fazendo quando a vontade que não é certa vem sobre nós? Bem, este filho então decide pedir ao pai a sua parte da herança, decide dar ouvidos à sua vontade, à sua tentação, e segue em frente com a sua decisão de desobedecer ao pai. E algo interessante que a gente vê no próprio versículo 12, na segunda parte, na parte B, onde Jesus diz: assim o pai repartiu sua propriedade entre eles. O pai não questionou, né? O pai não disse não. Poderia, meus irmãos? Poderia. O pai poderia ter dito: não, filho, eu não vou te dar essa parte da herança que você deseja, eu não vou atender o seu pedido. Mas algo interessante é que o pai permite. O pai permite. Deus permite, meus irmãos. Por isso que eu começo falando sobre a tentação, porque o pai permite. Se você decidir pecar, o pai permite que você peque. O pai não vai te impedir de imediato. Abre pra gente aí, meu irmão, Romanos 1, 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Próximo. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Deus não é um Deus mau. Deus não é um Deus que tem pecado ou que te leva ao pecado. Mas se você decidir pecar, se você rejeitar a verdade dele, se o seu coração estiver tão inflamado pelo desejo do pecado, a ponto de você decidir pecar,
Ele não vai impedir. Assim como este pai. Esse pai não questionou esse filho. Está escrito, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Qual é a sua vontade? Tome cuidado com a sua vontade. Deus permite, não porque Ele é mau, mas porque quando a tentação encontra um coração desesperado pelo pecado, o pecado se torna iminente. Quando o desejo encontra um coração que está disposto a pecar, o pecado se torna iminente. O pecado não seria tão atraente se o salário fosse pecado imediatamente, né? Deus não paga o salário imediatamente. O diabo não paga o salário imediatamente. Pense na sua posição hoje, onde você está. O que você tem feito quando a tentação vem ao seu coração? Mas o que é pecado? Estou falando de tentação. Esse tópico, o primeiro tópico é pecado. Mas o que é o pecado? Talvez se eu perguntar para qualquer um aqui, qualquer um pode trazer uma lista do que seria o pecado, lista de pecados. Talvez você me diga que o pecado é algo errado perante Deus, e está certo isso, de fato é isso. Mas qual que é a essência do pecado? No Novo Testamento a palavra mais usada para pecado é amartano, que significa errar o alvo. E é uma definição usada para o tiro ao alvo. Naquela época era muito usado o arco e flecha, né? E essa definição é para o tiro ao alvo, quando uma flecha erra esse alvo. Eu tenho um alvo, eu tenho um arco e flecha, eu tenho uma flecha, essa flecha é lançada, só que ela não acerta esse alvo. Não chega nem perto desse alvo. E isso é o pecado. Nós fomos criados para a glória de Deus. Isaías 43 vai dizer que nós fomos criados para a glória do Senhor. Tudo foi criado para a glória do Senhor. A natureza, a criação em si, Deus criou com um propósito, que é agradar a Ele, adorar a Ele, estar com Ele, em comunhão com Ele. Mas o que é o pecado? Errar este propósito, ir contra este propósito, estar fora deste propósito. Em outras palavras, meus irmãos, errar o alvo é ir contra Deus. Pecar é ir contra o Pai. Pecar é não fazer a vontade do Pai. E algo muito interessante, meus irmãos, quando a gente continua analisando essa parábola, versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Primeiro veio a tentação, primeiro veio o desejo. Ele pede ao pai que lhe dê sua parte da herança. O pai não questiona, o pai não impede. Então o que ele faz? Não muito tempo depois, ele se afasta do pai. O alvo é Deus, o alvo é o pai. E para onde essa flecha vai? Para longe. Esse versículo me traz um ensinamento muito interessante, meus irmãos, sobre o pecado, que eu nunca tinha reparado, afinal. Que é, entre a tentação e o pecado, está o afastamento do pai. Entre você ser tentado e de fato pecar, tem algo ali no meio do caminho, que é o afastamento do Pai. Essas duas coisas estão juntas. Uma coisa está interligada com a outra. Por quê? Porque a gente peca por se afastar do Pai. Se afastar do Pai, como eu disse, é um pecado, é o pecado em si. A essência do pecado é se afastar do Pai. Só que a gente também se afasta do Pai para poder pecar. Enquanto este filho estava na presença do seu pai, enquanto este filho estava ali trabalhando junto com o seu pai, fazendo as coisas que o pai pedia, servindo ao seu pai também, ele não conseguia fazer aquilo que ele desejava de errado. Enquanto este filho estava na presença do pai, o pai não permitia que ele pecasse, que ele desobedecesse. A vontade deste filho era gastar os seus bens de forma irresponsável. A forma que o filho queria viver a sua vida era uma forma irresponsável. Filho pródigo significa isso. Pródigo é gastar os bens irresponsavelmente. Como? Com bebida, com festa, com amigos. A gente pode fazer essa análise
dessa vida deste filho após o afastamento do pai. Enquanto ele estava com o pai não permitia que isso acontecesse. Enquanto ele estava com o pai, o domínio estava nas mãos do pai. Enquanto nós estamos com Deus, quem domina a nossa vida é o próprio Deus. Enquanto nós estamos na presença do Senhor, e eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de você estar sentado aqui, eu estou falando de comunhão diretamente, o seu espírito com o Espírito Santo. Enquanto há essa comunhão com Deus, o Pai não deixa que você peque, não permita que você peque. A partir do momento que a gente decide sair, que a gente nega essa comunhão, que a gente rejeita essa comunhão, que a gente deixa de ter essa comunhão, como eu disse, o pecado se torna iminente. Entre a tentação e o pecado está o afastamento do pai. Não muito tempo depois, esse filho foi para uma região distante, onde ele poderia gastar os seus bens irresponsavelmente. Na casa do pai ele não podia fazer isso. Na casa do pai ele não podia beber, ele não podia levar seus amigos para festejar irresponsavelmente. Então a primeira decisão dele é se afastar do pai. O pecado é algo muito mais profundo, meus irmãos, do que a gente imagina. O pecado é muito mais sério do que a gente imagina. Eu costumava dizer, e costumo ainda até hoje, que a gente tem que dar importância para o pecado. Como assim, Vitor? Pelo amor de Deus, dar importância para o pecado? Porque se a gente não coloca o pecado no devido lugar dele, de seriedade dele, a gente começa a dizer, é só um pecado. Isso aqui não tem nada a ver não, Deus não vai ligar para isso. Deus não está preocupado com isso não. A gente começa a relevar o pecado, se a gente não coloca ele no devido lugar. Se a gente não entende que entre a tentação e o pecado está o afastamento do Pai, que é algo muito mais perigoso do que o próprio pecado, do que o próprio ato de fazer algo errado. O afastamento do Pai é algo muito mais sério. O principal problema deste filho não foi ser tentado, não foi ter o desejo. O desejo não é o pecado. Todo mundo tem desejo. Talvez você está aqui neste culto, sentado nessa cadeira, e está desejando coisas. Sua mente está voltada para outro lugar, não sei. Seu coração está aí desejando a janta que você vai ter depois do culto. Só que o mais sério é quando essa tentação se une ao afastamento do Pai, se une ao desejo e à decisão de se afastar do Pai. Se estamos na presença do Pai, o Pai que domina, certo? E se estamos fora? Quem que domina? Ele mesmo, o diabo. O tão temido diabo, né, pastor? O tão amedrontador diabo, é ele que domina. Se a sua vida está fora da presença do Pai, está longe da presença do Pai, se você não tem mais comunhão com o Pai, se você está longe dele de fato, quem domina sobre a sua vida é o próprio diabo. É ele que estará regendo os seus passos. Uau, diabo me dominando? Sim. Adão e Eva, quando eles pecaram lá no início, eles entregaram o domínio do ser humano à serpente. Deus deu o domínio de tudo para eles, certo? Eles tinham domínio sobre as suas vidas, tinham domínio sobre a criação. O Pai estava em comunhão com eles, eles viviam junto com o Pai, eles conversavam com o Pai. A Bíblia vai nos dizer que o Pai caminhava naquele jardim, estava ali presente naquele jardim. Só que quando eles decidem obedecer a Satanás, quando Eva dá ouvidos à tentação dela, o pecado se torna algo presente em nossas vidas e Satanás começa a dominar sobre nós. Porque o diabo é um funcionário do pecado, meus irmãos. O maior problema do mundo não é o diabo, e nem mesmo você ser dominado por ele. O maior problema do mundo é o pecado. O maior problema do mundo é o afastamento do Pai, é errar este alvo, é não ir de acordo com a vontade do nosso Deus. Porque o diabo trabalha em função do pecado. A gente tem muito medo do diabo às vezes. A igreja no geral, a
maioria das pessoas tem muito medo do diabo, amarra o diabo, prende o diabo, expulsa o diabo, faz campanha contra o diabo, tudo é o diabo. Só que o diabo está trabalhando apenas em função do pecado. Quem está ali no roteiro, na direção, é o pecado. Por isso que é importante, meus irmãos, nós entendermos quão perigoso o pecado é. E é por isso que eu começo falando sobre o pecado. A maioria das pregações sobre essa parábola é sobre o perdão de Deus, como Deus recebe. Sim, eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas eu quero iniciar falando sobre o pecado, sobre a tentação. Mas também não só sobre isso. Mas e a consequência do pecado? Ela não é paga na hora, só que ela vem. Vamos seguir na parábola. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Uma hora o dinheiro acabou. Uma hora o dinheiro foi embora. E junto foi o prazer, junto foi a felicidade, a alegria, os amigos, a bebida, foi tudo embora. E essa é a consequência do pecado. Não estranho o que eu vou dizer aqui, mas o pecado é bom para nós. Ele é prazeroso para o ser humano. Quem é que não deseja o pecado, levanta a mão. Fala que se você diz que não tem pecado, você está mentindo, você é mentiroso. E de fato o coração humano, ele deseja o pecado. É prazeroso, é bom. Se não fosse bom, a gente não faria. E este filho estava se esbaldando, no caso, tudo que tinha. Estava gastando tudo, vivendo a sua vida como ele queria. Talvez na sua mente ele dizia: finalmente eu consegui o que eu queria, finalmente eu estou livre. Não tenho mais meu pai falando o que eu devo fazer ou não. Finalmente agora eu posso ter amigos. Finalmente agora eu posso festejar. Finalmente agora a minha vida faz sentido. O pecado, ele pode trazer essa visão ilusória para a gente, meus irmãos. As pessoas no mundo afora talvez tenham essa visão. Eu tenho muito calor, meus irmãos, eu suo demais. Eu estava até ali fora agora há pouco, né? O pastor foi lá depois. O pecado, ele pode trazer então essa visão sobre nós, para nós, de ser algo bom, de ser algo gostoso, prazeroso. Só que, e a consequência do pecado? Tenho certeza que você já ouviu isso. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Talvez você peque hoje e continue vivo, certo? Onde está essa morte então? Que morte é essa? Existem duas mortes que o pecado traz como consequência. A primeira delas é a morte espiritual. O pecado nos impede de ter contato com Deus. O pecado, como eu disse, nos afasta de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, o nosso espírito morre. Nós somos um ser tricotômico. O que quer dizer isso? Corpo, matéria, a alma, nossas emoções, sentimentos e o espírito, que é a parte que se conecta com Deus, que faz comunhão com Deus. É aquela parte que, se o pecado toma conta, morre. Morte espiritual. Uma morte lenta e às vezes imperceptível por nós. Talvez aqui no nosso meio tenham pessoas que já morreram espiritualmente faz tempo, só que elas não percebem isso. E é uma consequência do pecado. A morte espiritual é uma consequência do pecado. Enquanto nós estamos pecando, a nossa carne está sendo alimentada. A carne, meus irmãos, é a parte que deseja as coisas erradas. O espírito é a parte que deseja as coisas boas. Enquanto nós estamos pecando, a nossa carne está sendo alimentada
e o nosso espírito está morrendo. Até que chega um dia que ele morre para sempre. E é aí que entra a segunda consequência do pecado, a morte eterna. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, não sei se você já estudou sobre isso, e tem sido deixado de falar sobre isso muitas vezes, meus irmãos. A condenação da nossa alma. O pecado, ele traz a morte espiritual, e uma consequência do pecado também é a morte eterna, é a sua condenação, a condenação da nossa alma, e quando ele voltar, a condenação do nosso corpo também. Se nós morremos hoje em pecado, a nossa alma já estará sofrendo, mas no dia do juízo final, Jesus voltará, o corpo ressuscitará, essa alma voltará para o corpo, e esse corpo então começará a sofrer. Pense nisso, pense nesse sofrimento. Vale a pena gastar o seu dinheiro, usando como exemplo a parábola, desperdiçar seus bens? Vale a pena se afastar do Pai, sair da presença do Pai? Vale a pena continuar pecando? Será que a morte espiritual e a morte eterna valem a pena no final da caminhada? Existe uma frase muito interessante que diz: no final de uma caminhada sem Jesus está a condenação. Nossa, Vitor, eu vim aqui hoje para ouvir uma palavra boa para o meu coração, eu queria sair daqui feliz, alegre. Só que a gente não pode deixar de falar que o pecado ainda condena as pessoas. O pecado ainda é o motivo de muitas pessoas serem condenadas. Aquilo que você tanto deseja, que você tanto gosta, aquilo que seu coração talvez está desejando aí, como eu disse, aquilo que você pratica dia após dia, que é tão bom para você, é o motivo de talvez você ser condenado. Devemos dar importância para o pecado, meus irmãos. E precisamos entender que o pecado possui consequências. Como a gente viu na parábola, depois de ter gasto tudo, uma fome veio sobre aquele lugar e este filho começou a passar necessidade. O pecado então deixou de ser bom, né? A sua decisão agora deixou de ser algo bom para ele. Então, continuando, por causa disso, pela necessidade, no versículo 15, ele foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E aqui algo me chamou a atenção mais uma vez, que é algo que pode acontecer conosco, que eu chamei carinhosamente de a procrastinação do arrependimento. Este filho entendeu que ele estava passando necessidade, entendeu que ele precisava de ajuda, só que ao invés dele ir direto para o pai, que poderia ajudar ele, ele procurou alternativas antes, para resolver o seu problema. Não era mais fácil ele ter voltado direto para o pai? Não era mais fácil ele ter ido de encontro com o pai? Por que que ele tomou outra rota, outro caminho? Por que que ele seguiu outro lugar? E isso eu chamei de procrastinação do arrependimento. Quando a gente deixa de fazer aquilo que nós deveríamos hoje. Procrastinação é isso. E isso pode acontecer no arrependimento. Quantas vezes você, sabendo que estava errado, tendo feito algo errado, sabia que precisava se arrepender, pedir misericórdia, voltar para o Pai, você disse: amanhã eu faço isso, depois eu faço isso, não, agora não, depois eu me arrependo, está tão bom aqui, está tão bom ficar por aqui. Eu posso elencar, meus irmãos, 3 coisas, claro que existem muito mais, mas 3 motivos pelos quais as pessoas podem procrastinar no arrependimento, demorar para se arrepender, deixar para se arrepender depois. 1, a vergonha de voltar para o pai. Talvez esse filho não voltou imediatamente para o pai, talvez esse filho procurou um cidadão por vergonha do que o pai poderia dizer, de como o pai poderia agir.
E nós às vezes somos assim. Nós erramos contra o Pai, nós sabemos disso, só que nós temos vergonha de voltar para Ele. Vergonha do que Ele vai pensar, do que as pessoas vão pensar, de como as pessoas vão reagir, de como o Pai vai reagir. Será que você não tem estado com vergonha de voltar para o Pai? E por isso você está deixando para se arrepender depois? Por isso você está demorando tanto para se arrepender? Onde está seu coração? Sempre faça essa pergunta durante essa ministração. Onde está a sua mente? Talvez você nem reconheça que você está errado, e só por isso já é algo muito perigoso, já é algo muito alarmante. Talvez você reconheça e não se arrependa no primeiro momento. Talvez por vergonha, como eu disse, ou por medo do que pode acontecer, por medo do que você vai perder, por medo do que o Pai vai reagir mais uma vez. Será que você tem medo do Pai? De voltar para o Pai? De como vai ser? Será que na sua mente você não diz assim: se eu voltar para o meu Pai, eu vou ter que voltar a trabalhar para Ele. Se eu voltar para o meu Pai, eu vou ter que voltar a ler a Bíblia, eu vou ter que voltar a orar. Mas dá uma preguiça, não queria fazer isso. Será que não é esse o seu medo? Medo de ter que servir o Pai? Isso pode acontecer, meus irmãos. Ou o pior de todos, em terceiro lugar, não querer parar de pecar. Você demora para se arrepender, você procrastina no arrependimento por não querer parar de pecar. Como eu disse, por estar bom, por estar confortável para você. Você vem aqui no domingo, senta, canta, ouve essa ministração, o sono bate, vai embora e continua do mesmo jeito, porque você não quer parar de fazer aquilo que você gosta. Mas até quando você vai continuar fazendo aquilo que você gosta, meus irmãos? Estando longe do Pai, ficando longe do Pai. Será que é necessária a consequência do pecado vir sobre a sua vida para que você entenda que é necessário você se arrepender? Será que é necessário, no fim dos tempos, Jesus dizer: apartai-vos de mim, pois não vos conheço, para que você entenda o que você está vivendo, como você está vivendo? Eu sei que é difícil ouvir isso, meus irmãos, e eu ouvi primeiro. A palavra veio a mim primeiro. Por que demorar para se arrepender? Por que não reconhecer que você precisa do Pai? Por que não reconhecer que o que você está fazendo é errado? Você sabe que está errado. A lei de Deus foi implantada na nossa mente. Desde o nosso nascimento a gente conhece a lei de Deus, a gente sabe o que é certo e errado. Então por que continuar vivendo nesta vida? Por que ir atrás de porcos? De cuidar de porcos? Por que procurar alternativas, sendo que o Pai está disponível? O pastor Sandro disse isso já várias vezes aqui. O Pai está disponível, Jesus está disponível. Continuando então a nossa parábola, ele foi se empregar com este cuidador, com este servo, para cuidar de porcos. E lá, no chiqueiro, versículo 16, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha o fundo do poço que o pecado leva um ser humano. Mais uma vez, vale a pena continuar nessa vida? Vale a pena continuar? Versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Finalmente esse filho entende que ele teria que voltar.
Finalmente esse filho entende que ele deveria se arrepender, que o seu coração deveria se quebrantar, e talvez o medo, a vergonha teria que ser deixada de lado. Finalmente esse filho entende que ele precisava enfrentar o seu pai, porque era a única solução, é a única solução. O pai é a nossa única solução, meus irmãos. O pai é tudo que nós precisamos. E o primeiro passo que ele dá é reconhecer que ele precisa do pai. Ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele reconhece que o pai tem comida para ele. Ele reconhece que o pai tem uma mesa cheia, farta, e que ele pode se saciar dessa mesa. Ele reconhece que até os empregados do pai dele têm mais do que o pecado lhe ofereceu. O primeiro passo do arrependimento, meus irmãos, agora entrando no segundo tópico dessa mensagem, é reconhecer que nós precisamos do Pai. Reconhecer que o Pai é aquele que tem o que nós precisamos. Não sei, talvez você esteja vivendo bem, talvez sua família esteja bem, talvez você tenha muito dinheiro, talvez você esteja feliz. Só que se você está longe do Pai, você não tem nada. Você não tem nada. Eu não tenho nada se eu estiver longe do Pai. Você não tem nada se você estiver longe do Pai. Não é possível viver longe do Pai. De acordo com a nossa parábola, talvez o fim deste filho seria a morte. A fome era tanta que ele desejava comer a comida dos porcos, meus irmãos. E Jesus diz, como o nosso narrador, que ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Talvez o pagamento dele não chegasse a tempo dele se saciar, dele comer alguma coisa, e ele viesse a morrer. Não é possível viver longe do Pai. Não há vida longe do Pai. Guarde isso. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Não há vida longe do Pai. Versículo 18. Após ele reconhecer que precisa do Pai, ele diz: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. O segundo passo do arrependimento, meus irmãos, é reconhecer o nosso estado perante Deus. Este filho entende então que pecou contra o pai, que ele desobedeceu ao pai. E ele diz: eu vou voltar, só que eu vou dizer: Pai, eu pequei contra você. E não só isso, mas eu pequei contra o céu. Primeiro ele reconhece que precisa do Pai, que ele precisa voltar. Só que antes dele voltar, ele também entende que ele pecou contra o Pai, que ele está longe do Pai, que ele foi para longe do Pai. Pense um pouco na sua vida, na sua semana, no que você tem feito. Será que você consegue reconhecer o que está de errado? Será que você pode dizer: eu pequei. Eu pequei contra o meu Deus. Eu pequei contra o meu Pai. Eu vou me pôr no caminho de volta. Eu me porei a caminho de volta. Isso é o arrependimento, meus irmãos. Reconhecer que a gente precisa do Pai. Primeiro passo. Segundo passo, reconhecer que nós pecamos contra o Pai. Não existe arrependimento se a gente não reconhece o nosso estado perante Deus. O Espírito Santo veio para quê? Para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o nosso estado perante Deus. A gente precisa reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Deus está acima de nós, meus irmãos. Deus é santo. Deus detesta o pecado. Deus não tem parte com o pecado. Por isso que esse filho se afastou, lembra? A gente precisa reconhecer isso, que a nossa vida seguindo o pecado é uma vida contra Deus. É uma vida que está contra o Pai. Se você pecou contra Deus,
Você consegue dizer isso? Eu pequei, Senhor. Você consegue reconhecer isso? Nesta noite, neste momento, enquanto eu estou dizendo aqui, você consegue reconhecer isso? O que você fez de errado e a necessidade que tem de voltar para o Pai? Abre para a gente em Isaías 64:6, fazendo um favor. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as iniquidades de todos nos arrastam para longe. A definição de Isaías para quem nós somos. Você reconhece isso? Você reconhece isso? Que a sua justiça é falha, que os seus atos são como trapo de imundícia. Ah não, Vitor, eu sou precioso. Eu sou o cordeirinho de Jesus. Irmãos, eu sei que é difícil ouvir essas palavras, eu sei que é difícil. Só que é a realidade, a gente precisa entender onde a gente está. A nossa posição hoje, o nosso estado perante Deus, a gente precisa reconhecer isso. E Deus, Ele ama aqueles que são humildes de coração ao ponto de dizer, eu pequei. Ao ponto de dizer, eu fui contra o Senhor. Lucas 18, Jesus vai contar sobre duas pessoas que estavam orando. Um fariseu, mestre da lei, que orava alto, que dizia alto todas as suas qualidades. E um publicano simples que estava ajoelhado com seu rosto prostrado, dizendo que era pecador. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Jesus vai dizer que a oração deste publicano, ela foi atendida por quê? Porque ele se humilhou, ele reconheceu que era pecador. E se a gente não reconhece que a gente é pecador, que a gente está neste estado, a gente não reconhece que a gente precisa de Deus. A gente não reconhece que a gente precisa de Cristo, que é o nosso Salvador. Você consegue entender isso? Consegue entender que você precisa do Pai e o seu estado perante Deus? Só que o arrependimento, ele não se encerra aqui. Se você parar até aqui e não fizer nada, vai ser um remorso. Se você entender que você precisa de Deus, se entristecer, só que se você continuar parado no mesmo lugar, não passará de remorso, meus irmãos. Um arrependimento verdadeiro tem um último ponto, que é a atitude. Versículo 19, como a gente leu, esse filho reconhece que é pecador, que pecou contra o pai. Ele decide voltar. E no versículo 20, a seguir, levantou-se e foi para seu pai. A seguir ele se levantou, não foi depois, não foi um dia depois. Ele não teve esse pensamento, eu pequei contra o meu pai, eu preciso voltar. E ele continuou lá cuidando dos porcos. Não, a seguir, logo em seguida, ele se levantou e foi para o pai. Ele tomou uma atitude. Você ouvindo essas palavras hoje, sobre o pecado, sobre o arrependimento, você toma uma atitude? Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a sua atitude? Como você tem agido perante o pecado? Como este filho, que reconhece que precisa do pai, que reconhece que errou, e que também volta, toma uma atitude de voltar? Ou você continua parado no lugar que você está? E o que acontece quando a gente se arrepende? O próprio versículo 20 vai dizer, a seguir levantou-se, foi para seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Aquela vergonha não faz sentido, aquele medo do pai não faz sentido, porque antes do filho chegar na residência do pai, o pai vê de longe, e corre, o pai sai correndo e abraça esse filho. O filho não precisa nem chegar muito perto, de longe o pai vê esse filho, sai correndo
e abraça-o, porque o pai entende que o filho se arrependeu verdadeiramente. Quando a gente entende que a gente precisa se arrepender e a gente toma essa atitude, a reação do pai é de compaixão e misericórdia para conosco. A reação do pai é essa. Ele nos abraça, ele nos beija. Por que você não se arrepende? Por que continuar vivendo essa vida? O pai está de braços abertos, meus irmãos. O pai está de braços abertos. O pai enviou seu próprio filho para que nós pudéssemos voltar para ele. Pelo pecado a gente foi separado, mas o arrependimento nos traz de volta. A gente viu as consequências do pecado, certo? Agora a gente entra no perdão de Deus, que é o último tópico dessa pregação, para eu encerrar. O perdão de Deus. A gente viu aqui agora esse pai cheio de compaixão, esse pai que corre até o seu filho e abraça ele. Só que não para aí, meus irmãos. Deus é tão maravilhoso, esse pai é tão bondoso, tão caridoso, tão misericordioso, que não para aí, a gente continua. Versículo 21, o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aquilo que ele tinha pensado em dizer, ele disse de fato. Só que o pai fala: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Além da misericórdia, da compaixão, de abraçar esse filho, de receber ele de volta, o pai ainda pede que lhe tragam roupas, anel, sandália. A misericórdia, ela vai além do perdão. A misericórdia de Deus vai além apenas do perdão dos nossos pecados. Deus nos dá coisas, meus irmãos, que antes nós não tínhamos e que muito menos merecíamos. Enquanto o pecado te leva para o lamaçal, te leva para o chiqueiro para cuidar de porcos, o pai te coloca uma roupa nova, te coloca sandália, te coloca um anel. Por que não voltar para esse pai? Por que continuar insistindo em viver essa vida? Por que não decidir voltar para o pai? Olha só as coisas que ele deu para esse filho não merecia. Ele mesmo entendia que ele não merecia. Nós mesmo entendemos que nós não merecemos, mas mesmo assim o pai nos dá. O pai nos dá aquilo que só um filho pode receber. Somente Jesus poderia receber as dádivas do nosso Deus. Só que mesmo assim ele nos dá. Ele nos recebe como um filho. A vontade deste jovem era ser um servo. Ele não queria nem ser mais filho, a gente viu. A sua vontade era ser um servo, estar ali cuidando dos animais, mas pelo menos ele teria comida. Só que o pai o recebe como um filho de volta. O pai nos recebe como um filho. Se você decidir voltar, se você se arrepender verdadeiramente, se você reconhecer que precisa do pai, reconhecer o seu estado diante de Deus, o pai vai te receber como um filho. E algumas coisas que o pai pode nos dar. A gente viu aqui a roupa, o anel, a sandália. Para a nossa vida hoje, o que o pai pode nos dar? O Espírito Santo. Talvez a melhor coisa que o Senhor poderia nos dar é o Espírito Santo, o seu próprio Espírito Santo, aquele, como eu disse, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos leva a entender essa palavra, aquele que está me levando a ministrar para vocês, porque se dependesse de mim, eu nem estaria aqui, eu teria recusado o pedido do pastor. O Espírito Santo que te conduz a cada dia. Os antepassados do Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo, eles não sabiam o que nós temos hoje. Você pode neste momento orar, você pode neste momento voltar para o Pai, por meio do Espírito Santo. Você não precisa matar um cordeiro, você tem acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Essa é uma dádiva que o Pai nos dá quando a gente se arrepende de verdade.
Que mais? Dons espirituais também. Além do Espírito Santo, Ele nos dá dons do Espírito. Dom da palavra, discernimento. Até a hospitalidade é um dom. Dons espirituais. Dons de cura, por exemplo. De profecia, como nós vemos. Quem não gostaria de ter dons, né? Quem não desejaria ter dons? Ser usado por Deus. Essa é uma dádiva que o Pai nos dá quando a gente se arrepende verdadeiramente e se volta para Ele. E o último, meus irmãos, a vida eterna no céu. A misericórdia de Deus vai além de nos tirar do inferno. A misericórdia de Deus vai além de perdoar nossos pecados. A misericórdia de Deus nos leva para a sua presença no céu. A misericórdia de Deus é o motivo pelo qual aqueles que se arrependem verdadeiramente irão morar com Ele no céu. Esse filho não merecia, nós não merecemos, só que o Pai nos dá, porque Ele é bondoso, porque não depende de nós, depende dEle. Se dependesse do nosso caráter, da nossa vontade, se dependesse do nosso jeito de agir, a gente não teria nada. Mas porque Ele é bondoso, misericordioso, Ele nos dá essas e muitas mais coisas. Eu citei apenas 3, porque já está dando horário. Foque nisso, meus irmãos. Em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados. Você vai viver essa vida até quando? Até quando? Até quando o diabo que vai dominar o seu coração? Por meio do pecado? Até quando? Deus, Ele quer nos dar o seu Espírito. Deus nos quer dar dons. Deus nos quer perto dEle, no céu, e hoje também, agora. Por que a gente insiste, meus irmãos, em continuar pecando? A gente sabe a consequência do pecado. A gente sabe onde o pecado nos leva. Eu sei que é bom, eu não estou falando o contrário disso, eu sei que é prazeroso. Eu sei que o pecado nos dá alegria, nos dá prazer, só que o pecado também nos traz consequências. E comparadas com o que Deus nos dá, meus irmãos, na verdade não tem comparação. Perto do que Deus nos pode atribuir, não tem comparação. Vale a pena? Será que vale a pena? Para encerrar, meus irmãos, versículo 23 e 24. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Versículo 24 por muito tempo me chamou a atenção, desde 2018, pastor. Eu leio esse versículo 24 e eu penso, o que será que Jesus de fato está querendo dizer? Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, como assim? Que conexão tem com essa história, com essa narrativa, este versículo 24, essa palavra do Pai? Antes disso, de contar essa parábola, Jesus contou outras duas, a da ovelha perdida e a da dracma perdida. E algo em comum nas duas, que a gente pode atribuir essa terceira, é que é sempre o cuidador, o pastor de ovelhas que vai atrás da ovelha. Na dracma perdida é a mulher que vai atrás. Aqui a gente vê o filho voltando, certo? Só que antes do filho voltar, o pai foi até ele. Olhando para os nossos dias, uma narrativa, Jesus conta uma história real aqui, certo? Só que espiritualmente falando, antes de nós irmos até Deus, Deus veio até nós. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Abre para a gente em Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Este meu filho estava morto e voltou à vida. Nós estávamos mortos em nossas transgressões, delitos e pecados, e o Pai nos deu a vida. Antes da gente voltar, meus irmãos, o Pai vem até nós. Antes da gente ir até Ele, Ele vem até nós com misericórdia. Olha como esse Deus é maravilhoso. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Cristo em cena agora. Jesus está contando a narrativa de um pai que tem 2 filhos, no qual um filho sai. Só que com esta palavra, Ele se coloca em cena como sendo o Salvador da humanidade, o Salvador do homem. Ele veio até nós primeiro, meus irmãos. Se nós amamos Ele, é porque Ele nos amou, disse João. Cristo é tudo que nós precisamos, porque por meio dele nós temos a nossa salvação.